A paz do Senhor, pessoal. Essa é a nossa última aula da nossa disciplina de missiologia, aula que nós vamos usar para fazer a correção do questionário, ok? E uma revisão da matéria que nós estamos estudando. Você tem aí o questionário, né? Da nossa matéria de missiologia, teologia bíblica de missões, ok? A nossa prova vai ser no dia 30, né? Dia 30, então vocês têm aí algum tempo para estudar. E eu vou até lá e eu vou passar informações para vocês como será a nossa prova. Vou passar essas informações no grupo do WhatsApp da nossa turma de sábado. Muito bem, disciplina de missiologia, questionário. Primeira pergunta: qual é a definição de teologia da missão, né? Então, teologia da missão é um estudo, né, de como se deve fazer missões. É o estudo da base bíblica de missões, certo? Tem um comentário aqui do Andrew Kirk na página 9, que diz assim: a teologia da missão é o estudo disciplinado que lida com questões que surgem quando o povo da fé procura entender e cumprir os propósitos de Deus no mundo, tal como demonstrados no ministério de Jesus Cristo. É uma reflexão crítica sobre as atitudes e ações adotadas pelos cristãos em busca do cumprimento do mandato missionário. Sua tarefa é validar, corrigir e estabelecer sobre o melhor fundamento toda a prática da missão. Então podemos dizer que teologia da missão é a base bíblica para se fazer missões, né? Os limites da missão, como se deve fazer missão, de que forma, baseado no quê? Então, definição de teologia da missão é a base bíblica para fazer missões. Qual é a grande importância de se ter uma teologia de missões, né? Então é a pergunta de número 2 aí. Qual é a grande importância? A importância está é fundamental a gente ter teologia de missões, e a importância disso é porque a igreja precisa quer ver só? A importância de fazer teologia, a importância de se ter uma teologia de missões, ou teologia da missão, né? Nós podemos encontrar Muito bem, nós podemos encontrar isso na página de número 17, Missiologia e sua importância, né? Procure aí na página número 17, Missiologia e sua importância. Página 17, lá no final. Eis aí a resposta acerca da qual a relevância de uma teologia de missões. A boa teologia, quando feita em boas motivações, firmes fundamentos e propósitos puros, inevitavelmente terá envolvimento com a tarefa missionária. Caso contrário, tudo se desfará, inclusive o estudo correto da teologia e do cumprimento fiel da missão. Portanto, indiscutivelmente, precisamos de uma disciplina teológica que trate exclusivamente sobre missões. Então, a grande importância de se ter uma teologia de missões a resposta pode ser aí, está em
fundamentos firmes e propósitos puros, que são dados pela teologia de missões, ok? Aqui na página 17 tem um comentário: não pode haver teologia sem missão. Ou, colocando de outra forma, não existe teologia que não seja missionária. Esta é, em parte, uma questão de observação daquilo que a teologia é, pela sua própria natureza, quanto às preocupações fundamentais que afetam a vida em todos os níveis. Qual é a grande importância de se ter uma teologia de missão? É porque precisa-se de fundamentos e propósitos puros para o desenvolvimento da missão. Número 3. Qual é a diferença entre missão e missões? Missão. A grande diferença é que missão é de Deus e missões é da igreja. Missão é a grande missão de Deus de salvar o homem e a humanidade. E missões, nós podemos fazer missões orando, pregando, evangelizando, discipulando, contribuindo, evangelizando, ensinando a escola dominical. Então a diferença entre missão é que missão pertence a Deus e missões pertence à igreja. Quais as formas de fazermos missões? Adorando, fazendo discipulado, na página de número 20 tem aí, a missão da igreja: adoração, discipulado, evangelização e por aí vai. Adoração, evangelização, discipulado, as formas de fazer missões. Adorando, evangelizando, discipulando, ensinando, contribuindo, orando. Tudo que a igreja faz é missões. Ok? O nome correto do culto, pergunta 5. O nome correto do culto que realizamos é culto de missão ou culto de missões? É culto de missões e não culto da missão, porque missão é de Deus e missões é da igreja. O que é missio Dei, na pergunta de número 6? Missio Dei é missão de Deus, é uma palavra latina que quer dizer missão de Deus. Missão de Deus, ela está aqui, na página de número 19. Missão de Deus é a grande missão que Deus tem de salvação do homem, ok? Isso é a grande missão de Deus. O que é missio Dei, pergunta 6, é missão de Deus. Qual é a diferença entre evangelização e cristianização, página 7? Evangelização é pregar o evangelho, ok? E cristianização é discipulado, ok? Essa é a resposta da pergunta 7. Quem foi o primeiro missionário? A pergunta 8. Foi Deus, Ele é o Deus das missões. Deus foi o primeiro missionário quando? Quando ele pregou o evangelho a Adão, logo que pecou no jardim. Jesus Cristo cumpriu de forma perfeita o papel do missionário enviado. E o Espírito Santo é em quem atualiza e executa a obra missionária nos dias atuais. Então aqui na página de número 31 tem a definição aí. O Deus das missões. Quem foi o primeiro missionário? Deus, quando pregou o evangelho a Adão. Quem é o maior exemplo de missionário? Jesus Cristo, Seria a resposta. Porque ele levou a palavra e ele mesmo era a palavra. Então ele foi o maior exemplo de missionário. Qual o papel do Espírito Santo em missões? Ele atualiza e executa a obra missionária nos dias atuais. Pergunta 12. Quais os dois... Agora, a partir da pergunta 12, a gente já passa para o capítulo de número 4, Bíblia, o livro missionário, onde nós vamos encontrar a ênfase missionária em cada livro do Antigo Testamento. E o primeiro é Gênesis.
Quais os dois aspectos de missões que Gênesis revela? Página 46. Ok? Os dois aspectos de missões que Gênesis revela: criação e queda. São esses dois aspectos na página 46. Pergunta 13. Onde está a ênfase missiológica de Levítico? Levítico, a ênfase missiológica, ela está lá no final, né? Na página de número 48, você vê lá. Sendo assim, além de outras lições, esse livro tem em sua essência a mensagem missionológica. Qual é a resposta? No fato de que Deus tem intenção de reatar o relacionamento com os homens. E somente por Cristo isso é possível. Essa é a ênfase missiológica em Levítico. Ok? 14. Qual é a demonstração do caráter missionológico de Juízes, Ruth e Esther? A ênfase missiológica. Demonstração do caráter missiológico de Juízes, Ruth e Esther. Muito bem, a demonstração do caráter missiológico. Vamos lá. É lá no final, na página 52, o último parágrafo lá em cima. A última linha. Realmente, Deus está trabalhando para resgatar homens de todas as nações. Essa é a ênfase missiológica, o caráter missiológico de Juízes, Ruth e Esther. Pergunta número 15. Qual a ênfase de missões em Salmos? Salmos, qual a ênfase? Lá no final. Ok? Ênfase missiológica. O Deus, lá em cima, o Deus que deseja salvar e salva. É a ênfase missiológica em Salmos. Pergunta de número 16. Quais as 3 grandes verdades missiológicas em Isaías? Aí passamos para os livros proféticos. ênfase missiológica em Isaías. Está lá na página 59. Deus é o centro da missão e o alvo desta missão são as nações. Aliás, a resposta completa. A missão tem em Deus. Qual a ênfase missiológica? Quais as 3 grandes verdades missiológicas em Isaías? Primeiro, a missão tem em Deus a sua fonte. Segundo, Deus é o centro da missão. E terceiro, o alvo dessa missão é as nações. Então é a resposta da pergunta de número 16. Quais as 3 grandes verdades missiológicas em Isaías? Está lá na página número 59 que acabamos de dar. Número 1, a missão tem em Deus sua fonte. Número 2, Deus é o centro da missão. E 3, o alvo da missão é as nações. Pergunta 17. Qual o conceito missiológico contido nos evangelhos? Então agora já vamos para o Novo Testamento. Conceito missiológico, ok? Tá aqui no finzinho da página 66. O conceito missiológico aqui pode ser encontrado na mensagem que Jesus pregou e no seu interesse e esforço para que todos ouvissem aquilo que ele estava proclamando. Ok? Do mesmo modo, a igreja deve caminhar nessa direção. Então, resposta da pergunta 17 pode ser o seguinte: a mensagem que Jesus pregou, seu interesse e esforço para que todos ouvissem essa mensagem e o exemplo para a igreja. Pode ser a resposta da pergunta 17. 18. Qual é a principal finalidade do livro de Atos em termos de missões? Veja lá no livro de Atos, né? No finzinho, na página 68. A descida do Espírito Santo tem o alcance das nações como uma das principais finalidades. A descida do Espírito Santo tem o alcance das nações
como uma das principais finalidades? É a resposta da 18. 19. Qual o grande ensinamento de Tiago na área de missões? Já é nas epístolas, né? Vamos voltar lá. Qual o grande ensinamento de Tiago? Tiago em missões. Então, Tiago. Tiago. O grande ensinamento é o seguinte. Página de número 71. A forma com que devemos tratar as pessoas indistintamente, apontando para o interesse de Deus nas pessoas. A resposta da pergunta 19. E por fim a pergunta 20. Qual o plano de Deus revelado em Apocalipse? Então nós vamos no último livro lá. O plano de Deus revelado em Apocalipse é de resgatar homens de todos os povos, que é a essência da Missio Dei. Ok? Então essa aí é a resposta da pergunta de número 20. Eu poderia dar muitas outras perguntas para vocês estudarem, porém ficaria muito grande, né? E o assunto já está esgotado. A gente tem estudado aí missões. Estudar a teologia de missões é importante, pessoal, porque nós já dissemos nas outras aulas anteriores, até para fazer missões tem que ter teologia. Por quê? Porque Jesus Cristo não deu o ide pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem, então eu tenho o ide a ordem de Jesus pregar o evangelho. Mas eu posso entrar na igreja católica e interromper a missa e pregar o evangelho? Eu não estou cumprindo o ide de Cristo fazendo isso? Sim, mas eu posso fazer isso? Não. Muito bem, eu posso pregar qualquer tipo de evangelho para as pessoas com a base que eu quiser, da forma que eu quiser? Não, não posso. Mas eu não estou pregando o evangelho, não estou indo pregar o evangelho? Não, mas a pregação tem bases. Então a teologia de missões é importante nisso. Nós aprendemos que a Trindade executa a obra missionária, que Deus é o maior missionário, que Jesus foi o maior exemplo de missões, que Deus foi o primeiro missionário, que nós não fazemos culto de missão, mas culto de missões, que podemos fazer várias coisas para Deus na sua obra, fazendo missões, podemos fazer missões evangelizando, mas podemos fazer missões visitando, podemos fazer missões contribuindo, ajudando o necessitado, podemos fazer missões cultuando, adorando a Deus, louvando ao Senhor, evangelizando, discipulando, ensinando na escola dominical. Tudo isso é a pregação do evangelho, tudo isso é missões. E mesmo assim, essa missão tem um limite. Qual é o limite da missão? Ela tem que ter uma base bíblica. Ela não pode ser do jeito que eu quero. Na pregação do evangelho, eu tenho que dizer para as pessoas da realidade do pecado, da realidade da queda, que foi o que nós vimos em Gênesis, e da grande obra de Cristo para a salvação do homem. Então, ela tem bases. E eu estou vendo agora que nós pulamos a pergunta 9. Onde encontramos o proto-evangelho? Encontramos o proto-evangelho em Gênesis 3:15. Quando Deus disse que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, ok? Então, o Senhor disse, e tu lhe ferirás a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Quando o Senhor diz que ele ferirá a cabeça, porque Cristo na cruz do Calvário esmagou a cabeça de Satanás. Quer dizer, ele golpeou de morte a Satanás na cruz do Calvário. Mas ele passou pelo sofrimento da cruz. Isso é o calcanhar que Satanás feriu. Então, essa é o cumprimento da profecia lá de Gênesis 3:15,
que é o que chamamos de proto-evangelho. Proto, porque é o protótipo, que é o primeiro, é o primeiro plano, é o esboço do evangelho, né? Então, esse é o proto-evangelho, onde encontramos o proto-evangelho em Gênesis 3:15. Então, eu gostaria que você estudasse essas perguntas, lesse novamente o livro, né, tirasse suas dúvidas e se preparasse para a prova do dia 30, porque é a última aula que nós vamos ter nesse sistema de aula online. E no outro sábado, primeiro sábado de fevereiro, já voltamos às nossas aulas presenciais. Deus te abençoe, em nome de Jesus, bons estudos e boa prova. E qualquer dúvida, nós estamos lá no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas que você tiver. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.